Antes de mais nada, muito bom dia a todos. E obrigado por terem vindo, apesar do tempo um pouco chuvoso, ameaça a chuva. E também quero agradecer ao SER, em particular ao Paulo Afonso e ao Nuno Estevam, por me proporcionarem mais uma oportunidade de partilhar algumas das investigações que tenho estado a fazer, algum do meu trabalho, e neste caso concreto com esta comunicação integrada no Seminário de História Religiosa Contemporânea. O tema de hoje, tal como o subtítulo indica, o tema de hoje é sobre os debates intelectuais sobre a pertença religiosa e política na Índia na década de 1930. Explicando um pouco melhor o porquê de 1930, enfim, em história temos que escolher um período. Eu escolhi a década de 1930 porque em dezembro de 1930, e vamos ver isto aqui a bocado, em dezembro de 1930, um dos intelectuais mais importantes, num discurso que pronunciou, avançou pela primeira vez com a ideia da criação de um Estado ou de Estados separados para os muçulmanos indianos. E depois, em 1940, em março de 1940, a Liga Muçulmana aprovou uma resolução a exigir ao governo britânico precisamente a criação daquilo que viria a ser mais tarde o Paquistão. Índia, neste caso concreto, a Índia Britânica, aquilo que é hoje o Paquistão, a Índia propriamente dita e o Bangladesh, porque a Índia, eu podia vir aqui com grandes justificações científicas, mas é sobretudo um interesse pessoal, por várias razões, e mais uma. E se é verdade que os debates foram debates intelectuais entre os pensadores, esses debates depois tiveram consequências práticas, concretas, na vida pública e política da Índia nessa época. Finalmente, a pertença religiosa e política. Tal como o Paulo Fontes já disse, a época contemporânea, a época moderna contemporânea, é a época em que, de certa forma, se criam estes dois instrumentos de análise, que é o político e o religioso, ou a religião e a política, sobretudo em contexto europeu ou ocidental, que depois foi exportado. E é também nesta altura que na Índia se começam a criar, a construir identidades nacionais, em que o elemento religioso foi importante, fundamental. É também nesta altura que surgem organizações hindus que começam a defender que o verdadeiro indiano, e também já vou ter a oportunidade de dizer o que é que se entende por indiano, o verdadeiro indiano é aquele que é hindu. Há outros pensadores, outras organizações que dizem que o ser indiano é ser cidadão de um Estado, independentemente da religião ou da pertença.
E, finalmente, e é isso que me traz hoje aqui, o debate dentro da comunidade muçulmana sobre o que é ser muçulmano e se ser muçulmano é compatível com ser indiano, cidadão do Estado da Índia, da futura República Indiana, ou se o ser muçulmano tem que implicar obrigatoriamente a criação de um Estado territorialmente separado para os muçulmanos indianos. Para aqueles que estão familiarizados com a lógica dita matemática, existe ou se é muçulmano ou se é indiano, ou é uma coisa ou é outra, as duas são incompatíveis. O ser muçulmano ou indiano pode ser uma coisa ou outra e continuar a ser verdade, e depois há o muçulmano e indiano, que já implica que é preciso ser as duas coisas, mas enfim, mas isso já ultrapassa o âmbito desta apresentação. Antes de ir diretamente à questão dos debates intelectuais e das figuras mais importantes, uma pequena contextualização, uma pequena introdução para ajudar a compreender também, agora de um ponto de vista científico, o porquê escolher a Índia, ou aquilo que se entende por Índia. E eu faço isto quase sempre. E vou-me levantar. Espero que isto não perturbe a gravação. Isto é um mapa. Isto é um mapa dos países, dos Estados-membros, que são membros de uma organização que é a Organização da Cooperação Islâmica. É uma organização formada por 57 Estados e mais alguns Estados observadores, organizações governamentais internacionais. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes. Aquilo que eu queria chamar a atenção é para o seguinte. Há aqui muitos países que não são de maioria muçulmana, bem pelo contrário, há países que são de maioria cristã. Não muitos, é verdade, mas existem países de maioria cristã que são membros da Organização da Cooperação Islâmica, como o Uganda, os Camarões, sobretudo em África. A maioria desses Estados, ou uma boa parte desses Estados, são países de maioria muçulmana. E quero chamar a atenção para o seguinte facto. Mais de metade de todos os muçulmanos do mundo, são cerca de 1.600 milhões, mais de metade vive nesta região. Se juntarmos os muçulmanos que vivem na África subsaariana, a África Negra, são cerca de 80%. Eu fico sempre entre o divertido e o abismado quando, cada vez que se fala em árabes, faz-se a equivalência a Islão, cada vez que se fala em Islão, faz-se a equivalência a árabes. Isto também, o conceito de árabe também é um conceito bastante elástico e plástico, mas os árabes serão 15% de todos os muçulmanos do mundo, e os muçulmanos do Médio Oriente, incluindo a Turquia e o Irão, serão cerca de 20%. 80% dos muçulmanos de todo o mundo vivem na África subsaariana e no Sudeste Asiático, no Sul da Ásia.
O maior país muçulmano em termos populacionais é a Indonésia. E um terço de todos os muçulmanos do mundo vive precisamente naquilo que era a antiga Índia Britânica, que é hoje o Paquistão, o Bangladesh. O Paquistão é o segundo maior país muçulmano em termos populacionais, o Bangladesh é o quarto, e o terceiro maior país muçulmano em termos populacionais é a Índia, que não é membro da Organização da Cooperação Islâmica. A Indonésia terá cerca de 220 a 230 milhões de habitantes, o Paquistão cerca de 180 a 190 milhões, a Índia tem cerca de 150 a 160 milhões de muçulmanos. O Bangladesh anda à volta dos 140 a 150. Portanto, o Paquistão, a Índia e o Bangladesh, aquilo que era a antiga Índia Britânica, é geograficamente a zona onde tem mais muçulmanos no mundo, cerca de um terço. O terceiro maior país do mundo em termos populacionais, voltando a repetir, é a Índia. E sempre que alguém fala na Índia, uma das primeiras imagens que surge na mente de todos é precisamente o Taj Mahal, que é o símbolo por excelência da arquitetura dita islâmica. Nós estamos em 2015, há 8 anos, 2007. O ano de 2007 foi um ano muito importante em termos de aniversários, reviver mitos históricos. E porquê? 2007 assinalou os 150 anos da revolta dos cipaios. Os cipaios eram a guarda, eram o exército da Companhia Britânica das Índias Orientais. A Companhia Britânica das Índias Orientais era uma figura jurídica privada. E isso tem a ver depois com a própria dinâmica do capitalismo e das empresas. A Companhia Britânica das Índias Orientais, em 1957, detinha efetivamente o poder político em várias zonas da Índia. A sede da companhia era em Calcutá e, de facto, exercia quer em nome de pequenos reis indianos, quer a título pessoal da própria companhia, exercia o poder político, judicial, militar, financeiro e económico em várias zonas da Índia. As comparações valem o que valem, imaginem, quer dizer, isso continua a acontecer, hoje em dia em vários países, sobretudo do chamado terceiro mundo, mas não só, em que as multinacionais efetivamente têm poder político e conseguem exercer, não de uma forma tão direta e explícita, como a Companhia Britânica o fazia na altura, mas exercem poder político e algumas até têm exércitos privados. Em 1857, os cipaios, que eram o exército da Companhia Britânica, revoltaram-se contra precisamente a Companhia Britânica. Eu não vou entrar em detalhes, mas a revolta acabou por ser esmagada e a companhia retaliou
com alguma violência, e isso obrigou. E o último imperador mogol, da dinastia mogol, foi preso e foi exilado, e devido à violência que a companhia exerceu a seguir, o Parlamento em Londres decidiu intervir, e é na sequência disso que o território que estava sob a administração da Companhia Britânica passou a estar sob a administração do governo britânico em Londres. E depois, em 1877, quando a Rainha Vitória é aclamada Imperatriz da Índia, a Índia passa a ser mais um território do Império Britânico. E em 2007 esta revolta foi assinalada, escreveram-se muitos livros. Para alguns setores, para alguma historiografia, esta revolta foi a primeira guerra de independência, a primeira guerra de libertação nacional. É discutível. É discutível de um ponto de vista historiográfico, como é evidente. Mas os mitos têm sempre muita força. 2007 também assinalou os 60 anos da partição da Índia Britânica e do surgimento de dois Estados. Dois novos Estados. A 15 de agosto de 47, a União Indiana obteve a independência, e logo desde o início houve a preocupação de transmitir a mensagem de que as minorias religiosas estariam protegidas. Havia o receio que a Índia, em termos políticos, apesar de se considerar secular, havia o receio, sobretudo por parte de alguns líderes muçulmanos, que a Índia se tornasse num Estado hindu e que impusesse os valores do hinduísmo. Portanto, a 15 de agosto a Índia obteve a independência, houve essa preocupação de garantir a proteção das minorias religiosas. Portanto, a Índia seria, teoricamente, um país secular, em que o Estado seria neutro em termos religiosos, e os cidadãos, independentemente da sua origem, teriam direitos iguais. Na véspera, a 14 de agosto de 1947, surgiu o Paquistão. A fotografia da esquerda é precisamente desse dia, de 14 de agosto. O senhor que está a discursar, que está em pé, é Muhammad Ali Jinnah, de quem eu ouvi falar mais do que a bocado, e o indivíduo que está sentado é Lord Mountbatten, o último vice-rei da Índia, que depois viria a ser assassinado nos finais dos anos 70 pelo exército republicano irlandês. A fotografia da direita é Lord Mountbatten no discurso de transmissão de poderes para a Assembleia Constituinte da União Indiana. Mas, como estava a dizer, a 14 de agosto surgiu uma nova entidade política, o Paquistão. E Jinnah, no discurso, em vários discursos, teve sempre a preocupação de assegurar que os não-muçulmanos estariam protegidos. E para Jinnah, o Paquistão seria um país onde a religião não teria nada a ver com o Estado, com uma democracia pluralista e inclusiva, com direitos iguais para todos os cidadãos, independentemente da sua origem. Como podem ver, os dois discursos, quer da independência do Paquistão, quer da independência da Índia, basicamente são o mesmo. Então, e porquê esta
exigência de se criar um Estado territorialmente separado para os muçulmanos da Índia. Já vamos ver isso mais daqui a bocado. Para concluir esta parte, em relação a 2007, uma pequena curiosidade. Em 2007, por ocasião dos 60 anos, ainda havia e ainda há muitos, enfim, não consigo dizer qual o número exato, mas vários muçulmanos expressaram a ideia de que em 1947 os britânicos deviam ter devolvido o poder aos muçulmanos, que era quem estava no poder em 1857. Portanto, no imaginário de vários setores islâmicos, em 1947 o governo britânico devia ter devolvido o poder aos muçulmanos e não dividir a Índia em dois Estados. Em 1930 havia duas grandes organizações políticas a monopolizar, de certa forma, o debate político na Índia Britânica. Por um lado havia o Congresso Nacional Indiano, e os nomes são importantes. Hoje em dia os partidos adotam assim nomes e depois vamos a ver a sua prática, que não tem nada a ver com o nome do partido. Mas nesta altura as organizações, os partidos, quando assumiam o nome era bastante revelador do conteúdo, do seu conteúdo programático. Em 1885 surgiu esta organização, All India National Congress, o Congresso Nacional Indiano, cujos objetivos eram, e está ali escrito, a maior participação no governo para os indianos educados. Também era uma forma de pressionar o governo britânico em relação aos impostos, que eles consideravam como sendo cada vez mais gravosos. E, nesta altura, é quando surge o Congresso Nacional Indiano, os seus líderes não se opunham ao domínio britânico. E até tiveram o apoio do vice-rei da altura, Lord Dufferin. Na sua concepção, a Índia continuaria a fazer parte do Império Britânico, mas eles queriam mais direitos políticos para os indianos educados. Enfim, também na Europa, na altura, o sufrágio universal não existia. E a tónica é o indiano, o indivíduo que vive naquele território. Esta organização teve membros de várias origens, alguns membros muçulmanos mais destacados, logo desde o início, Muhammad Ali Jinnah, que irá ser muito importante mais tarde na outra organização, a Liga Muçulmana, e Maulana Abul Kalam Azad, de quem vou falar mais daqui a bocado. O Congresso Nacional Indiano pretendia ser uma organização guarda-chuva que representava todos os indianos e albergava várias tendências, desde socialistas radicais, passando a indivíduos mais tradicionalistas e até conservadores hindus e muçulmanos.
Entretanto, a Primeira Guerra Mundial, o facto de o governo britânico não ir ao encontro das exigências que eram feitas, mesmo alguns atos de prepotência. Chegamos em finais dos anos 20 e em 1929 o Congresso Nacional Indiano em Lahore, que hoje em dia é uma cidade no Paquistão, Nehru definiu como objetivo a independência completa da Índia. É claro que, entretanto, a figura principal do Congresso, em termos de consciência, era Gandhi, mas em termos de vida política pública e concreta era Nehru. Aquela fotografia é uma fotografia precisamente da primeira reunião, ou da primeira Assembleia do Congresso Nacional Indiano em 1885. Em 1906 surge então a All India Muslim League, a Liga Muçulmana. A primeira reunião foi em Dhaka, hoje em dia é a capital do Bangladesh, e aquela fotografia é uma fotografia precisamente dessa primeira reunião. E quais eram os objetivos da Liga Muçulmana nesta altura, em 1906? Havia a consciência que os muçulmanos, em termos populacionais, demográficos, eram minoritários na Índia. E alguns anteviam que no dia em que os britânicos saíssem da Índia, os muçulmanos como comunidade estariam em risco. E assim os objetivos, ou alguns dos objetivos com a criação da Liga Muçulmana eram a proteção das liberdades e direitos dos muçulmanos, a promoção da compreensão entre a comunidade muçulmana e outros indianos. Chama a atenção que nesta altura era normal um muçulmano considerar-se como hindu, no sentido de que tinha nascido naquela terra, Hindustan, enfim, porque os locais indianos hoje em dia chamam aquele país Índia, mas na língua local o nome é outro, é Bharat. Designação Hind, Al-Hind, Hindustan, a terra dos indianos, é uma expressão de origem árabe, que tem a ver com o rio Sindh que passa. Portanto, Al-Hind é o território a oriente do rio Sindh. O outro objetivo era educar os muçulmanos e a comunidade indiana sobre as ações do governo, e também havia o propósito de desencorajar a violência. A pouco e pouco começaram a surgir atos de violência entre as diferentes comunidades, sobretudo entre os muçulmanos e hindus. Agora, o hindu como alguém que tem aquela religião específica da Índia, mas esta violência ainda era muito incipiente. Mais tarde, nos anos 30 e 40, aí sim a violência atingiu níveis bastante assustadores. Finalmente, um grande objetivo da Liga Muçulmana era promover entre os muçulmanos da Índia
sentimentos de lealdade para com o governo britânico. Nesta altura, Muhammad Ali Jinnah não aceitou integrar a Liga Muçulmana, pois ele considerou-a como muito muçulmana. E chegamos à década de 30 e o debate político sobre o futuro da Índia após a saída dos britânicos, esse debate político era basicamente monopolizado, por um lado, pelo Congresso Nacional Indiano, que afirmava representar todos os indianos, e do outro lado a Liga Muçulmana, que dizia que eles eram os únicos representantes dos muçulmanos indianos e que a pretensão do Congresso Nacional Indiano representar também os muçulmanos da Índia era simplesmente um absurdo. E chegamos a 1930, entretanto, a Primeira Guerra Mundial, a abolição do Califado Otomano também teve repercussões na Índia. Alguns líderes muçulmanos, juntamente com líderes do Congresso Nacional Indiano, entre os quais Gandhi, criaram um movimento Khilafat, que era um movimento que exigia a proteção do Califado Otomano, e é nessa altura que se começam que começa a vir ao de cima as divisões dentro da comunidade muçulmana sobre o caminho a seguir, e depois entre a comunidade muçulmana e o Congresso Nacional Indiano. Chegando em 1930, vou começar pelo fim do slide. Mohammad Iqbal foi eleito presidente da Liga Muçulmana em 1930 e 1932. E em 1930, em dezembro de 1930, no discurso que ele apresentou à Liga Muçulmana, ele, pela primeira vez, avançou com a ideia de que os muçulmanos da Índia constituíam uma nação diferente da nação hindu. E é por isso que é conhecido como o ideólogo da teoria das duas nações. Do ponto de vista de Muhammad Iqbal, os muçulmanos da Índia constituíam verdadeiramente uma nação. E, do ponto de vista dele, os hindus nem sequer eram uma nação, porque tinham diferenças entre si, as castas, diferenças linguísticas e outras. É claro que quando Muhammad Iqbal diz que os muçulmanos da Índia formam uma nação, ele próprio também está a ser bastante idealizador do que é uma nação. Mas quem foi Muhammad Iqbal? Eu depois na próxima semana irei falar com mais detalhe. Será mais a filosofia. Aqui, aquilo que nos interessa neste momento é como o pensador político. Muhammad Iqbal nasceu em 1877 e faleceu em 1938. Foi uma figura intelectual multifacetada. Um pensador verdadeiramente profundo. Foi poeta, foi filósofo, foi pensador político e é conhecido como Allama Iqbal. Allama quer dizer sábio. E Iqbal, tal como outros indianos, quer fossem muçulmanos, hindus, sikhs ou de outras origens religiosas, Iqbal teve a educação tradicional. Isto remete-me sempre para um workshop que houve em 2012 aqui sobre a formação de elite, a educação e a formação de elites.
É também nessa altura que começa a surgir na Europa a educação moderna, com as escolas públicas, as universidades, as escolas de engenharia e de medicina. E depois há a educação tradicional, que é ministrada pelos padres. No caso da Índia muçulmana, Iqbal teve uma educação tradicional com o sheikh e teve a sua educação moderna e estudou em Cambridge a filosofia e direito, e depois em Munique, onde ele apresentou a sua tese de doutoramento. E apesar de ser formado em direito e de ser advogado em termos profissionais, ele, ao longo da sua vida, optou por escrever sobre assuntos políticos, económicos, história, filosofia e religião. Obteve o título de Sir, de cavaleiro, pela sua obra poética. Será que é Rudi, os segredos do ego, ou os segredos do eu. E escreveu em urdu, em persa e em inglês, e ele é hoje reconhecido e é considerado como um poeta nacional do Paquistão, da Índia, do Afeganistão, e também é reconhecido no Irão. É conhecido como o pensador do Paquistão, além do poeta do Oriente e o sábio da comunidade. Foi um indivíduo inevitavelmente influenciado, quer pelo Ocidente e quer pelo Oriente, o que é que isto quer dizer. A sua obra, o seu pensamento revelam influências de Aristóteles, de Rumi, o grande místico do século XII, e também Goethe, Nietzsche, Fichte. Os discursos à nação alemã de Fichte, de 1806, dá para perceber que Iqbal teve contacto com isso. E, por sua vez, Iqbal influenciou, entre outros, Ali Shariati, um sociólogo iraniano que viveu entre 1933 e 1977 e que foi, de certa forma, o pensador da Revolução Islâmica de 1978-79 no Irão, se bem que o pensamento de Ali Shariati era um pensamento que desprezava os ulama, os maulás. No entanto, o Khomeini, que tinha um discurso bastante revolucionário, utilizou o pensamento de Ali Shariati para enquadrar teoricamente a revolução. Enfim, como eu disse, Iqbal foi eleito presidente da Liga Muçulmana e em 1930 ele então faz esse discurso em que fala pela primeira vez da existência de duas nações. Do ponto de vista deles, apenas havia uma. Os muçulmanos da Índia eram uma nação. Os hindus eram uma comunidade à parte diferente. E é também em 1930 que ele defende a criação de Estados, de Estados territorialmente separados para os muçulmanos da Índia. Em 1933, Chaudhry Rahmat Ali, é aquele senhor, em janeiro de 1933, ele escreve em Cambridge, ele era estudante em Cambridge, escreve um texto, enfim, o título é bastante elucidativo, Now or Never, Are we to live or perish forever? E é aqui que surge pela primeira vez a ideia de Paquistão.
Portanto, a ideia seria a criação de um Estado para os muçulmanos indianos que, em termos territoriais, incluiria o Punjab, a fronteira no noroeste, ou seja, é precisamente aquela zona de fronteira hoje em dia entre o Afeganistão e o Paquistão. Em termos étnicos, a população que vive de um e do outro lado da fronteira é a mesma, mas quando os britânicos definiram a fronteira nos finais do século XIX, dividiram aquilo e, de um lado, surgiu o Afeganistão, o moderno Estado afegão, do outro lado aquilo que veio a ser mais tarde o Paquistão. Portanto, é conhecida como a província afegã, o Kashmir, portanto, e a primeira letra destas três províncias, a Punjab, a Afegânia e Kashmir, o Pak, e também incluiria o Sindh e o Baluchistão. Portanto, esse território seria o Paquistão. Em persa e em urdu, Pak quer dizer puro. E, portanto, o Paquistão seria o país dos puros, a terra dos puros. Para os muçulmanos de Bengala, Rahmat Ali defendia a criação do Bangla Islam, e para os muçulmanos de Hyderabad, Deccan, que é no sul, ele defendia a criação do Usmanistan. O Paquistão, eu já expliquei, Bangla Islam, o Golfo de Bengala, o Bangladesh, e Osman porque havia uma grande tradição de relações entre aquela zona da Índia e o Império Otomano. Muitos membros da família otomana, após a abolição do califado, foram viver para essa zona. E, portanto, essa ideia de Usmanistan. Eu vou voltar atrás só para terem uma ideia do que é que isto significava em termos territoriais. Portanto, aquilo que ele defendia era o Paquistão, esta zona aqui, Kashmir hoje ainda continua a ser um foco de discussão e debate, de luta. Bangla Islam seria mais ou menos isto, e o Usmanistan para os muçulmanos no sul da Índia, do Deccan, seria mais ou menos aqui. Em termos territoriais, seria um Estado descontínuo. Mas havia essa ideia que era possível criar Estados geograficamente descontínuos, mas que manteriam uma unidade baseada no Islão como pertença identitária. Como curiosidade, Rahmat Ali, em 1948, após a partição e a independência, ele foi viver para o Paquistão, mas em 1948 ele foi convidado pelo governo paquistanês a sair do Paquistão e não lhe foi concedida a cidadania paquistanesa. Ele acabou por viver depois em Inglaterra e acabou por falecer lá, mantendo o passaporte britânico. Muhammad Ali Jinnah, enfim, é conhecido como o grande líder e o pai da nação. Baba, pai e Kaum. Fixem este termo Kaum, que eu vou falar mais daqui a bocado sobre isso, que é traduzido como nação.
Jinnah, mais uma vez, como outros indianos, sobretudo de famílias abastadas, foi estudar para a Inglaterra e, tal como muitos outros, estudou Direito. Em 1896 juntou-se ao Congresso Nacional Indiano e depois, em 1913, acabou por se juntar à Liga Muçulmana. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele apoiou, juntamente com outros indianos, tais como Gandhi, o esforço de guerra britânico. Eles foram, Jinnah, como outros indianos e como outros muçulmanos, apoiou o esforço de guerra britânico. Chama a atenção que um dos inimigos do Império Britânico na guerra era o Império Otomano. A questão do Sultão Otomano ser ou não califa foi algo que também entrou em jogo, mas para Jinnah, Iqbal e outros, a guerra era sobretudo política, não era uma guerra religiosa, e os muçulmanos indianos, os indianos, deviam a sua lealdade e obediência ao governo britânico. É claro que também Jinnah e Gandhi, dando esse apoio, esperavam em troca que o governo britânico concedesse maiores direitos, maiores liberdades políticas para a Índia e para os indianos. Isso não aconteceu. Jinnah manteve-se sempre leal ao governo britânico. Gandhi, a pouco e pouco, foi-se afastando e chegou uma altura em que aquilo que ele exigiu foi que os britânicos saíssem da Índia. Como eu referi há bocado, após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, várias partes do território otomano foram ocupadas. Alguns líderes muçulmanos recearam que os aliados, sobretudo os britânicos e franceses, acabassem por dividir entre si o Império Otomano, destruindo o Império. Recearam também pela situação de Meca e Medina, e é nesse sentido que surgiu o movimento Khilafat, com líderes muçulmanos e líderes do Congresso Nacional Indiano, que exigiam ao governo britânico que respeitasse a integridade do Império Otomano. Jinnah considerou esse movimento, o movimento Khilafat, como excitação religiosa e opôs-se sempre a esse movimento. E também criticou o apoio que Gandhi deu ao movimento e na sequência do movimento Khilafat surgiu também o movimento de não cooperação com o governo britânico. E Jinnah, enfim, como leal ao governo britânico, também criticou Gandhi esse movimento de não cooperação e acabou por se demitir do Congresso Nacional Indiano em 1920. Só para uma pequena nota, é claro que em 1924, quando a Assembleia Nacional Turca e a Ataturk decidem abolir o califado, enfim, a própria organização deixou de ter a razão para existir, mas depois a ideia de califado continuou com outras formas e noutros locais geográficos. Eu até agora tenho estado a falar sobretudo de indivíduos seculares. Muhammad Ali Jinnah, Chaudhry Rahmat Ali, Muhammad Iqbal, indivíduos muçulmanos que estudaram em Inglaterra, bastante inspirados e influenciados pelo pensamento europeu, a vários níveis, entre os quais a ideia de Estado-nação. E se para Iqbal o nacionalismo era anti-islâmico, era contra o Islão, do
ponto de vista de Iqbal, o Islão era universalista, era católico. Ele até chega a usar essa expressão, a catolicidade do Islão. Iqbal considerava o Estado-nação, a nação assente em territórios como anti-islâmico, e daí a sua desconfiança para com o nacionalismo. Ao mesmo tempo, quando ele diz que os muçulmanos formam uma nação, ele está a ser influenciado precisamente por essas ideias. E quando ele pede a criação de Estados territorialmente separados, é evidente que aquilo que ele está a defender é precisamente o Estado-nação. A questão agora é o que é a nação, o que é uma nação. Mas, como eu disse, eu estou agora tentado a falar de indivíduos seculares, e vou agora entrar noutra área, vou falar de alguns indivíduos. Ainda antes de entrar por aí, continuando com Muhammad Ali Jinnah, nos anos 30 ele regressou à Índia, de certa forma a pedido de Iqbal, reorganizou a Liga e a pouco foi exigindo a criação de um Estado separado para os muçulmanos. E ele foi afirmando cada vez mais que a Liga Muçulmana era a única representante dos muçulmanos indianos. O Congresso Nacional Indiano e alguns líderes muçulmanos do Congresso Nacional Indiano diziam que não, que o Congresso Nacional Indiano representava todos os indianos, independentemente da origem. Finalmente, em 1940, a Liga Muçulmana aprovou Lahore Resolution. Um facto curioso, em 1929, Nehru pede a independência total da Índia, também em Lahore. Em 1940, nesta cidade, que hoje faz parte do Paquistão, a Liga Muçulmana pede a criação de um Estado independente e soberano para os muçulmanos. Então, que seria o tal Paquistão, que incluiria o Sindh, o Punjab, a Afegânia e a província de Bengala. Esta é uma fotografia dessa reunião de 1940. Chama a atenção para o facto de aqui Jinnah está a farta de bata, e aqui ele já está com um traje mais muçulmano. O que é que isso quer dizer? Mas os sapatos continuam a ser europeus. Que é Jinnah considerava-se como um líder da Liga, era o líder da Liga Muçulmana. A Liga Muçulmana queria um Estado para os muçulmanos da Índia. Um Estado onde os muçulmanos pudessem pôr em prática os ideais do Islã. Isso é tudo muito bonito, mas para o homem da rua, o homem comum, o Islã é outra coisa. E, a pouco, ele sentiu a necessidade de começar a transmitir a imagem de que ele era um devoto muçulmano, ou alguém que, pelo menos exteriormente, era muçulmano. Jinnah, enfim, aquilo que é considerado como algo normativo no Islã, eu não gosto muito destas palavras, porque remete assim para uma ideia genérica de Islã. Mas pronto, existe aquela ideia de que os muçulmanos não bebem álcool. Enfim, ao longo da história isso é falso, e mesmo hoje em dia basta ver o comportamento de muitos muçulmanos. Mas Jinnah era alguém que era conhecido publicamente por beber álcool, por
não ser praticante, por considerar o religioso como algo atrasado, mas ao mesmo tempo ele utiliza o Islão como argumento e bandeira. A questão é como chegar ao homem comum. E acho que esta fotografia é bastante exemplificativa. Isso, uma senhora. Eu parto do princípio que sim, que é uma senhora. Uma figura importante nisto tudo era a irmã de Muhammad Ali Jinnah, Fátima Jinnah, que também, mais tarde, sentiu a necessidade de começar a usar, não o véu, mas o chá, o lenço, né, porque é mais islâmico. E ele é conhecido como o pai da nação, Baba Kaum, e a Fátima Jinnah é conhecida como a mãe da nação, Madar é Milat. E Kaum e Milat são dois conceitos dos quais vou falar mais daqui a bocado. Esta resolução de 1940 foi rejeitada pelo Congresso Nacional Indiano, e essa resolução foi também criticada por muitos líderes muçulmanos, entre os quais Maulana Abul Kalam Azad, que era líder do Congresso Nacional Indiano, e Maududi. Maududi era uma espécie de terceira via. Ele considerava que a Índia, quando os ingleses saíssem, devia ser devolvida aos muçulmanos, e que os muçulmanos é que deviam exercer o poder político. Maududi foi sempre contra a partição da Índia, foi contra a criação do Paquistão, mas depois, mais tarde, quando os factos se tornaram irreversíveis, ele acabou por ir para o Paquistão, e aí então a sua luta foi para islamizar o Paquistão. Mas eu não vou falar de Maududi, isso fica se calhar para outra ocasião. Mas como eu estava a dizer há bocado, eu até agora tenho estado a falar de... já são 25 minutos? Foram intervalo de 5 Ok. Ok. Por causa dos salários. Ok. Eu até agora tenho estado a falar de indivíduos seculares. O que é que isso quer dizer? Agora vou falar um bocado de indivíduos cuja formação, tradição era mais religiosa. A educação era mais tradicional, mais religiosa. E começo por este indivíduo, Maulana Azad. Como eu já disse, Azad foi o líder do Congresso Nacional Indiano, chegou a ser presidente várias vezes e foi um dos mais proeminentes líderes muçulmanos do Congresso Nacional Indiano a apoiar a unidade hindu-muçulmana e opôs-se sempre à partição da Índia. Escreveu vários textos, discursou várias vezes violentamente contra o separatismo religioso e contra essa teoria das duas nações, originalmente de Ipal, depois Jinnah utilizou na campanha para a criação do Paquistão. E para Azad, hindus e muçulmanos eram indianos, antes de mais nada, que partilhavam laços de irmandade e de nacionalidade. A seguir à independência da Índia, ele tornou-se ministro da Educação e foi um dos autores da Constituição Indiana. E um ano antes de falecer, ele escreveu uma autobiografia, India Wins Freedom. As duas últimas pessoas de quem eu vou falar, e não vou falar em 5 minutos, talvez daqui a 10, são dois indivíduos que poderemos considerar como religiosos. O primeiro é
Hussein Ahmad Madani, conhecido como o Sheikh do Islam. Isto aqui, como veem, é um selo emitido pela Índia em homenagem a ele. E quem foi este indivíduo? De uma forma bastante resumida. Ele foi o presidente de uma organização, a Jamiat Ulema al-Hind, que eu decidi traduzir por Assembleia dos Clérigos Muçulmanos da Índia. E a minha escolha por clérigos foi propositada, porque é preciso saber a origem das palavras. No Islão não existe uma instituição ou uma organização como existe no cristianismo europeu ocidental, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E quando se fala em clero, a ideia que se tem é que os padres, os religiosos, os ulama é o plural de alim, e alim quer dizer sábio. A raiz da palavra ulama, alim é ilm, e ilm em árabe quer dizer conhecimento. Até ao século XVIII e XIX, os detentores do conhecimento na Europa Ocidental eram sobretudo os clérigos. Ainda hoje em dia, em inglês, clerk é o indivíduo que escreve. Em francês, clerc é o intelectual. Há o famoso livro de Julien Benda, ou Banda, que é precisamente a traição dos intelectuais, mas em francês é la trahison de clerc. Eu optei por escolher clérigos muçulmanos propositadamente, no sentido de estes indivíduos eram indivíduos sábios, detentores de um conhecimento esse que era, sobretudo, um conhecimento das chamadas ciências islâmicas. O Corão, a tradição do profeta, a filosofia islâmica, enfim. Sabe que passaram a representar o conhecimento tradicional que para muitos intelectuais modernos representavam a religião e, em alguns casos, até eram encarados de uma forma negativa. Mas Madani foi o presidente desta Assembleia dos Clérigos Muçulmanos da Índia, uma organização que surgiu em 1919. E ele, em 1938, escreveu um pequeno livro, cujo título em português, mais ou menos, será Islão e Nacionalismo Compósito. Islam Aur Mutahadi Qaumiyat. Lá aparece outra vez a palavra Qaum. E Madani, baseando-se no Corão, em vários versículos do Corão, defendia que as nações, Qaum, surgem em territórios e não a partir de linhas étnicas ou religiosas. Para ele, apesar das diferenças culturais, linguísticas e religiosas, os povos da Índia formavam uma nação. Isto originou um debate com Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, logo de seguida, escreveu um texto, Islam and Nationalism, em que, baseando-se nos mesmos versículos do Corão, Iqbal defende precisamente a versão oposta. E o debate, e Iqbal até, nesse texto, conseguiu ser bastante irónico com Madani. E o debate andou à volta destes dois conceitos, Qaum e Milad. São expressões que surgem no Corão. Hoje em dia, como em árabe, em persa, em urdu, em turco. Estas duas palavras são de origem árabe, que depois passaram para as outras línguas. A ideia de como remete para uma ideia de comunidade
mas uma comunidade tribal. Milat remeterá, isto é uma coisa que ainda estou a investigar, remeterá para uma ideia de comunidade religiosa. No entanto, em turco, em persa, nação, tal como é entendido no Ocidente, é Milat. O debate nesta altura era, para Madani, os muçulmanos formavam uma Milat, uma comunidade religiosa, e pertenciam a uma comunidade mais vasta, maior, o Qaum, que era a nação. Para Iqbal, não. Os muçulmanos formam uma Milat, uma comunidade religiosa, e por isso formam uma Qaum à parte, uma comunidade nacional à parte. Outro indivíduo clérigo neste sentido que eu expliquei há bocado, Shabir Ahmad Usmani. Ele, até 1937, 38, era membro da Jamiat Ulama e Hind, mas a pouco e pouco começou a discordar da liderança, começou a entrar em divergência com Madani e acabou por criar a Jamiat Ulama e Islam, a Assembleia dos Clérigos Muçulmanos do Islão. Foi uma decisão da organização que vimos há bocado, antes, e ele acabou por se tornar o presidente dessa Assembleia. A facção foi criada em 1945, há quem diga que foi antes, enfim. E esta Jamiat Ulama e Islam era a favor do Paquistão. Em 42 ele tinha escrito O Nosso Paquistão, e mais uma vez, baseando-se no Corão, ele defendia que as nações são formadas de acordo com linhas religiosas. E claro, ele era o partidário da Liga Muçulmana. Uma fotografia de Shabir Ahmad Usmani e em baixo um selo emitido pelo Paquistão, Pioneers of Freedom. E o debate era este, o debate foi este. É claro que ainda falta muita coisa para ser lido e investigado. Chegamos a 1947 e a 14 de agosto surge o Paquistão, o discurso de Jinnah às massas, e a 15 de agosto, no dia a seguir, surge ainda a União Indiana e o discurso de Nehru às massas. E acho que consegui não abusar do tempo. Muito obrigado.